Olá, meus caros alunos, vamos continuar, vamos dar sequência ao nosso curso. Vamos falar hoje, o motivo do nosso encontro de hoje é falar a respeito da regra de 3, né? Quando é que uma regra de 3 é simples, quando é que a regra de 3 é composta, tá certo? Isso vai facilitar demais na hora que você for, tá certo? Fazer qualquer prova de concurso. É importante, saber regra de 3 é fundamental. Haja vista que prova de matemática para concurso que se presta tem que ter uma questãozinha de regra de 3, seja ela simples ou composta, né? Tá certo? Então, o nosso motivo do encontro de hoje é trabalhar com você a parte de regra de 3. Então, desaponte as canetas aí, pegue um papel, fique de olho, você aí no conforto do seu lar e eu aqui, nós estamos sempre juntos, de modo a repassar para você, de modo a promover para você o melhor aproveitamento possível, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso curso. Então, detalhe, vamos começar trabalhando regra de 3, simples e composta. Eu não vou trabalhar com a teoria propriamente dita, não, porque fica um negócio meio que mecânico, meio que sacal, certo? Então, qual seria a melhor maneira de trabalhar a regra de 3? Vou trabalhar a regra de 3 com você, aplicando diretamente em um exercício. Tá bom? Acredito eu que geraria, tá certo, um rendimento muito maior. Haja vista que não ficaria sacal e você já iria perceber que nós vamos realmente nos apropriarmos de um mecanismo bem elementar, tá certo? Para a montagem da situação e execução da questão de um modo geral. É bem mecânico, basta que você faça algumas interpretações e fica tudo muito bem simples, tudo muito fácil. Tá bom? Então me acompanha aqui no quadro, por gentileza. Olha, imagine a seguinte situação. Imagine assim, uma impressora a laser funcionando 6 horas por dia, durante 30 dias, produz 150 mil impressões. Produz 150 mil impressões, não é isso? Em quantos dias 3 dessas mesmas impressoras, funcionando 8 horas por dia, produzirão 100 mil impressões? Veja que é uma estrutura, tá certo? Veja que é uma estrutura em que ela favorece o aparecimento de 3 grandezas. Então ela diz, uma impressora a laser. Então vamos aqui escrever quem são as grandezas. O que é que você faz? Você vem aqui na estrutura e escreve, tá bom? Então vamos lá. Quem são as grandezas? Primeiramente, número de impressoras, tá certo? Número de impressoras é a nossa primeira grandeza, tá? Funcionando 6 horas por dia, seria uma outra grandeza, horas por dia. Durante 30 dias, olha aí, mais uma grandeza, número de dias, produzindo 150 mil impressões. Então, número de impressões. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar a preencher. Então, veja que na questão só temos essas 4 grandezas, né? Só temos essas 4 grandezas. Então, vamos preencher. Uma impressora a laser. Então, coloca aqui uma. Funcionando 6 horas por dia. Eu coloco aqui o 6. Durante 30 dias. Produzirão 150 mil impressões, tá certo? Em quantos dias, onde é que está a pergunta? A pergunta está exatamente no número de dias. E onde ele fizer a pergunta, eu vou colocar o valor da letra X. Em quantos dias? 3 dessas mesmas impressoras. Aí eu venho aqui e coloco 3, funcionando 8 horas por dia, produzirão 100 mil impressões, não é isso? 100 mil impressões. Tá certo? Então vamos lá, 100 mil impressões. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu devo executar? Depois que eu fiz essa montagem,
O meu segundo passo é isolar a grandeza de base. Vamos isolar a grandeza de base. Quem é a grandeza de base? A grandeza de base é a grandeza que eu vou me basear aqui, que seria o número de dias. Tá bom? Então, essa é a minha grandeza de base, tá certo? Então, eu isolo a grandeza de base. Isolando a grandeza de base, eu coloco 30 sobre x igual. E agora eu vou pensar assim, ó. Como é que eu devo fazer? Todas as demais grandezas têm que ser analisadas em relação à grandeza de base, todas elas. Por exemplo, uma impressora faz o trabalho em 30 dias. Uma impressora faz o trabalho em 30 dias. Se eu passar de uma impressora para 3 impressoras, eu estou aumentando o número de máquinas. Se eu aumentar o número de máquinas, o que é que acontece com o número de dias? Será que aumenta ou será que diminui? Facilmente você consegue detectar que o número de impressoras, no caso, aumentando o número de impressoras de uma impressora para 3, aumentando o número de impressoras, o que é que acontece com o número de dias? Vai diminuir, correto? Por quê, professor? Porque quanto mais impressoras eu tenho, menos tempo eu vou levar para executar tal atividade. Então, se eu aumento de uma impressora para 3 e o número de dias diminui, essa grandeza em relação à de base, ela é inversa. E se ela é inversa, eu devo inverter. O 3 que está embaixo vai para cima e o 1 que está em cima vai para baixo. Então, o número de impressoras já foi analisado. Veja que as outras grandezas não interferem na análise isoladamente, tá bom? Então, aqui você tem. Agora vamos para a próxima. Trabalhando 6 horas por dia, eu consigo fazer um trabalho em 30 dias. Se eu aumentar de 6 horas por dia para 8 horas por dia, o que é que acontece com o número de dias? Veja que horas por dia é como se fosse para nós uma espécie de rendimento, né? Então, trabalhando 8 horas diárias, o que é que vai acontecer com o número de dias? Ora, trabalhando 8 horas diárias, aumentando a carga horária de trabalho, não tenha dúvidas que a quantidade de tempo em dias vai reduzir. Observe que essa segunda grandeza, em relação à de base, também é inversa. Para a gente fechar, 6 horas por dia é o tempo necessário para fazer o trabalho em 30 dias. Aumentando de 6 horas diárias para 8 horas diárias, consequentemente eu vou diminuir o número de dias. Então, qual é a conclusão? A conclusão é, o 8 que está embaixo vai para cima, o 6 que está em cima vai para baixo. Não é isso? O 6 que está em cima vai para baixo. Ok? Bom, pensando na próxima grandeza. 150 mil impressões são feitas em 30 dias. Portanto, 100 mil impressões são feitas em quantos dias? Mais ou menos. A questão é a seguinte, de 150 mil para 100 mil, eu estou diminuindo. Se eu estou diminuindo o número de impressões, naturalmente eu não vou mais precisar de tanto tempo para executar essa atividade. Diminuindo as impressões, eu diminuo, tá certo? O número de dias. Imagine que você é dono, proprietário de uma gráfica e você está aí, sendo proprietário de uma gráfica, você precisa, sobretudo, tá certo? De algumas encomendas. Aí chega um político e diz assim, olha, eu quero que você faça para mim 150 mil panfletos. Já no dia seguinte, ele faz uma ligação para você e diz assim, olha, eu não quero mais 150 mil não, eu só quero agora 100 mil. E aí, na conversa inicial, você tinha dito que para entregar os 150 mil panfletos, você precisava de 30 dias. Nessa ligação, ele diminuiu o número de impressões
E diminuindo o número de impressões, não tenha dúvida que você vai diminuir o número de dias também, porque o volume de trabalho vai ser menor. Quanto menos volume de trabalho, menos tempo, menos dias. Então, aqui no caso, essa grandeza vai ser, tá certo? Diretamente proporcional. Ó. Então, 150 mil, ele vai continuar em cima. E os 100 mil, ele vai continuar embaixo, tá? Bom, o que é que nós podemos fazer a partir de agora? Nós podemos fazer algumas verificações, tá? De que forma? Eu posso simplificar 4 zeros de cima com 4 zeros de baixo, ok? Eu posso simplificar aproveitando o 8 com o 6. Dividindo 8 com 6, dividindo por 2, aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 4, e aqui vai ficar quanto? 3. Tudo bem? Aproveitando, eu posso simplificar o 15 com 10, não posso? Posso. Eu posso simplificar o 15, eu posso simplificar o 15 com 10. Se eu simplificar o 15 por 5, vai sobrar quanto em cima? Em cima vai sobrar 3. E embaixo vai sobrar 2. Não é isso? Vamos ver o que foi que restou a partir de agora. O que foi que restou? Ora, restou o 30 sobre quem? Sobre x. Isso é igual a quem? A 3 sobre 1, que multiplica 4 dividido por 3, que multiplica 3 dividido por 2. Correto? 3 dividido por 2. Nessa ideia, eu posso fazer as seguintes simplificações. Eu posso tirar este 3 com este 3. Posso simplificar esse 4 com esse 2, restando, portanto, 2 em cima. Então, o que foi que sobrou nessa ideia? Sobrou o seguinte. Em cima ficou 30 sobre quem? 30 sobre x. Isso é igual, que foi que sobrou do outro lado da equação? 2 multiplicando quem? Multiplicando 3. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 1. Ok? Bom, e agora, o que é que você faz? Multiplica os meios pelos extremos, não é não? Conclusão da história. A conclusão é 30, 6 vezes x dá 6x, 30 vezes 1 é 30. Conclusão, quem é este x? Este x, ele vai ser igual a 30 dividido por 6. Logo, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 5. Legal? Opção correta, portanto, letra E. Tá legal? Questãozinha de número 2. Vamos a ela. Na questão de número 2, ele diz assim: sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Então, você tem aqui como grandezas número de máquinas, correto? Todas de igual eficiência são capazes de produzir, aí você tem mais uma grandeza aqui que seria peças, tá certo? Em 5 dias, aí você tem aqui número de dias, tá certo? Se operarem horas por dia. Horas por dia. Bom, você percebe claramente que eu só tenho a utilização dessas quatro grandezas. Então vamos lá. Preenchendo. Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Não é isso? Se 10 máquinas iguais às primeiras
operassem 10 horas por dia durante 10 dias, o número de peças produzidas seria de... Bom, então você tem uma regra de 3, composta, né? Por que composta? Porque você está trabalhando com mais de 2 grandezas e o procedimento para a resolução é o seguinte. Qual é o procedimento? Você vai isolar a grandeza de base, tá certo? Você vai isolar a grandeza de base da seguinte forma. Então você tem, quem é a grandeza de base? A grandeza de base é 500 sobre quem? Sobre x. Isso é igual. Vamos lá, vamos fazer a análise. 5 máquinas produzem 500 peças. Se eu aumentar de 5 máquinas para 10 máquinas, a pergunta é a seguinte: aumentando de 5 máquinas para 10 máquinas, eu vou produzir mais peças ou menos peças? Lógico que se eu aumentar a quantidade de máquinas, não tenha dúvida de que eu vou aumentar com certeza a quantidade de peças produzidas. Então, essa grandeza do número de máquinas em relação ao número de peças é diretamente proporcional. Por quê? Porque quando aumenta, a outra também aumenta. Ou seja, o 5 vai continuar em cima e o 10 vai continuar embaixo. Ok? Continua? Continua, professor, vai. Bom, fiz a análise da grandeza do número de máquinas. Agora eu vou pensar nos dias. Em 5 dias, produz-se 500 peças. Então, em 10 dias, serão produzidas mais ou menos peças. Claro, óbvio, que se eu aumentar o número de dias, não tenho dúvida que eu vou produzir mais peças. Então, o 5 vai continuar em cima e o 10 vai continuar embaixo. Por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais, não tenha dúvida disso. Agora, vamos para a próxima grandeza. Trabalhando 5 horas diárias, é possível produzir 500 peças. Se eu aumentar a carga horária de trabalho de 5 horas por dia para 10 horas por dia, o número de peças aumenta ou diminui? Lógico que aumenta. Então, é 5 sobre 10 da mesma forma. Eita, professor, e agora o que é que eu faço? Agora você vai fazer as devidas simplificações. De que maneira? Você vai fazer assim. Aqui você vai simplificar por 5 e aqui por 5. Então vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Aqui você vai por 5 vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. E aqui não seria diferente. Por 5 dá 1 e dá quanto? E dá 2. Qual é a conclusão da história? A conclusão da história é a seguinte. Então vai ficar o quê? Ora, 500, tá? Sobre x, que equivale a, raciocínio comigo. Em cima você tem 1 vezes 1 vezes 1. O que é que dá? 1. Embaixo você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Conclusão da história, multiplicando em cruz, x vezes 1 é x, 500 vezes 8 dá exatamente 4.000. Então você, na verdade, vai produzir 4.000 peças. Tá bom? Tem opção? Com certeza tem. Qual é a opção? Opção correta, letra C. Tá certo? Letra C. Letra C. Ok, então vamos lá. Vamos para frente. Mais uma questãozinha de número 3. Questãozinha de número 3. Uma família composta de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Eita! Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas, né? Então vamos lá. Primeira grandeza, número de pessoas, né? Primeira grandeza,
número de pessoas, vamos anotar, número de pessoas, segunda grandeza, dias, não é isso? Terceira grandeza, 3 quilos de pão, dias, e aqui eu vou colocar assim, quilogramas de alimento, tá certo? Então vamos preencher os espaços. Uma família composta de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos serão necessários? Tá certo? Quantos quilos? Opa, o X vai estar aqui. Quantos quilos serão necessários para alimentar durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Vamos lá. Isola a grandeza de base. Cadê a grandeza de base? Está aqui, 3 sobre x. Vamos lá. 6 pessoas. Cadê a grandeza de base? Está aqui a nossa grandeza de base. Não esqueça. Tudo tem que ser analisado em relação a ela. 6 pessoas consomem 3 quilos de pão. Se eu diminuir... Eita, professor. E agora? Olha aí, ó. Professor, ia cometer um erro. Cuidado, gente. Aqui, ó, não é, estão ausentes 2 pessoas. Quantos quilos serão necessários estando ausente 2 pessoas? Eita, professor, olha aí, quase que eu ia passar na vista por cima, ó. Exatamente, você tem que ter cuidado, tenha cuidado. Aqui não pode ser 2, aqui não pode ser 2. Aqui tem que ser exatamente quanto? Aqui tem que ser exatamente 4. Por que 4? Porque se são 6 pessoas e estão ausentes 2, então só permaneceram 4. Ô, professor, não tem mais pegadinha não, né? Não, tem não. Uma família composta de 6 pessoas consomem 3 quilos de pão. Se diminuir de 6 para 4 pessoas, naturalmente vai comer menos pão. Ou seja, diminuir o número de pessoas, consequentemente diminuir o quilos de alimento. Então, o 6 continua em cima e o 4 continua embaixo. Por quê? Porque número de pessoas e quilos de alimento, que é a nossa grandeza de base, é exatamente, diretamente proporcional. Aqui, em 2 dias são consumidos 3 quilos de alimento, 3 quilos de pão. Se nós aumentarmos os dias, o que é que vai acontecer com a quantidade de alimento consumida? Vai aumentar com certeza. Então, 2 continua em cima e o 5 continua embaixo. Aumentando de 2 para 5 o número de dias, com certeza vai aumentar também a quantidade de alimento consumido. Conclusão da história. Posso fazer simplificações? Posso. Quem com quem? Eu posso fazer o 2 com o 4. Sobra quanto embaixo? 2. Tá certo? Então, como é que vai ficar agora? Ora, vai ficar assim. Acompanhe o processo. Acompanhe o processo. O processo é o seguinte. Vai ficar 3 sobre x, isto é igual. Igual a quem? Em cima restou só o 6. Embaixo vai ficar o 2 multiplicando o 5. 2 vezes 5, 10. Tá bom? Conclusão da história, multiplicando em cruz. Multiplicando em cruz, você tem 6 vezes x, que dá 6x. 10 vezes 3, que é igual a 30. Conclusão, x é igual a 30 sobre 6. Logo, x é exatamente igual a 5, né? Opção correta, letra E. Opção correta, letra E. Tá certo? Opção correta, letra E. Muito bom. Ok? Então, olha, perceberam que não é difícil, né? Basta que você tenha um pouquinho de cuidado, colocar as informações corretas, ter atenção principalmente, que dá para você com certeza fazer qualquer questão de prova, tendo em vista essa técnica de resolução. E perceba que eu não estou colocando nenhum tipo de seta aqui. A maneira mais elementar, mais enxuta possível, eu estou tentando trazer para você e traduzir aqui para que você possa ter o maior aproveitamento possível.
Tá certo? Beleza? Então, olha, eu espero que eu tenha ajudado, tá certo? Com essas técnicas de resolução, espero que eu tenha ajudado, tá bom? Perceba que eu procurei não sobrecarregar demais a estrutura, não coloquei aquelas setas, né, que geralmente são utilizadas nos livros, nas apostilas, eu não coloquei para que você pudesse, tá certo? Fazer a interpretação e se sentir melhor, não sobrecarregar demais o processo de resolução. Tá legal? Espero ter ajudado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.